Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo na nossa série de estudos na Confissão de Fé do Westminster. Seja bem-vindo ao nosso curso, o curso que introduz você ao conhecimento dos símbolos de fé, padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo, divulga para mais pessoas para que possam também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E também fundador e idealizador do Centro de Estudos Presbiteriano e do canal Explicando a Fé Reformada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa ser notificado quando tiver conteúdo novo. As nossas aulas acontecem aos sábados, vocês bem sabem disso. A aula de hoje ela não terá participação dos alunos, como comumente tem. Então, nós temos um sábado que os alunos participam na sala de aula e há outros sábados que os alunos não participam da sala de aula, apenas assistem o conteúdo mediante a interação no chat. Se você tem alguma pergunta, faz no chat e nós na próxima aula estaremos respondendo as perguntas. Deixa teu comentário também, se você desejar também ter algum assunto na área da teologia reformada em nosso canal, ser explicado, colocado às claras, você pode mandar um e-mail para nós, rev.joãofranca@gmail.com, tá bom? Muito bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a última sessão da Confissão de Fé Westminster, que será tratada na aula de hoje. Hoje o tema será a supremacia das Escrituras. Nesta apresentação, nós exploraremos a doutrina da autoridade suprema e final das Escrituras Sagradas, conforme está estabelecida na Confissão de Fé de Westminster. Entenderemos por que a Bíblia é o nosso juiz supremo em todas as controvérsias religiosas e como ela garante a segurança doutrinária da vida da Igreja. Como eu falei, eu sou João França, seja bem-vindo ao nosso estudo. Vamos lá, base confessional, a seção 10ª diz: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos e conselhos e todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, primeiro a Escritura é a voz do Espírito Santo, né? Você não pode nunca esquecer disso. O Espírito Santo, ele fala conosco através da Escritura, através da palavra de Deus, através do ensino da Sagrada Escritura. Exatamente isso que está sendo dito aqui, que você precisa entender à luz da palavra de Deus, ok? Muito bem, vamos seguir aqui para o nosso estudo. Primeira questão, vamos ver a Bíblia como juiz supremo, né? Então, primeiro, ela estabelece o que se deve crer, né? A Bíblia, como juiz supremo, estabelece o que nós devemos crer como igreja, como povo de Deus, como povo pactual, como povo que está a uma aliança, a um padrão, a uma doutrina, a um limiar do conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Então, ela estabelece o que se deve crer. Ou seja, a Bíblia é o nosso juiz supremo porque ela estabelece tudo o que devemos crer nas controvérsias religiosas, como vemos, por exemplo, no Concílio de Jerusalém em Atos 15. Você percebe lá em Atos 15 que houve um problema. A igreja, os irmãos da parte de Tiago desceram para perturbar a igreja em Antioquia, e por causa dessa situação, desse problema, surgiu um concílio para ver pela Escritura, pela palavra de Deus, o que de fato deveria ser crido. Também o que é que acontece? A Escritura, como juiz supremo, ela examina decisões e opiniões. Então, todas as decisões conciliares e opiniões particulares devem ser analisadas à luz da Escritura, pois elas são o aferidor final para julgar o que é correto, o que é certo, o que é doutrinariamente viável, né? Também ela rejeita as fontes adicionais. Não devemos admitir fontes adicionais de autoridade, como tradição ou supostas revelações, novas revelações do Espírito, pois a Bíblia é a única regra, né, e a única fonte suficiente da revelação de Deus, ok? Então a gente precisa ter isso em nossa mente, em nosso coração. Agora isso nos leva também para a questão da autoridade de Cristo em relação às Escrituras Sagradas, né? Veja, o uso comum do está escrito é muito comum na literatura bíblica do Novo Testamento, nos debates de Cristo, ele usa a expressão está escrito.
O termo gegraptai, que aparece na língua grega no Novo Testamento, ocorre 67 vezes e mostra a autoridade indiscutível das Escrituras, pois Jesus as usava como uma única arma nos seus conflitos. Então havia um embate entre Jesus e os escribas, Jesus e os fariseus, então ele acabava usando a Escritura como arma, apelando ela como autoridade final. Então nós precisamos apelar para a Escritura como nossa autoridade final. A visão dos puritanos, a gente precisa também olhar como os puritanos enxergavam a Escritura, né? Os puritanos entendiam que se Deus é autor da Escritura, ela não pode mentir, e, portanto, deve ser inerrante, infalível, como afirmava Lutero e Calvino. Lembra, os puritanos são os autores da Constituição de Fé de Westminster, e eles entendiam que a Escritura como um todo era infalível, ela é suficiente, ela tem autoridade plena na vida da igreja. E esse é o ponto que a gente precisa sempre considerar como pessoas, como membros da igreja presbiteriana e como pessoas que conhecem a boa tradição reformada. Também há uma rejeição nesse quesito do fundamentalismo, tá? Eu vou explicar por que eu coloco esse tópico aqui. Não é que o movimento fundamentalista seja ruim, em hipótese alguma. Aliás, o movimento fundamentalista crê também na autoridade suprema das Escrituras, mas aqui é só para chamar a sua atenção. Embora alguns acusem a doutrina da autoridade suprema das Escrituras serem de um fruto do fundamentalismo do século XX, ali quando Machen se levanta contra os liberais teológicos em 1920, e as pessoas dizem, não, esse negócio da autoridade da Bíblia é algo de fundamentalismo. Não, ela é uma verdade, uma posição bíblica e uma posição histórica da igreja. A igreja sempre acreditou na autoridade da Escritura. Também a Escritura, como juiz supremo, ela oferece para nós segurança doutrinária em termos de igreja. Né? Então, primeiro, firmar-se na Escritura. A igreja encontra-se segura quando acredita na supremacia das Escrituras, pois devemos sempre ler a Bíblia para ter a certeza do que ela ensina. Então, conhecer a Escritura, conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia ensina é fundamental para manter a segurança da igreja. A igreja, como uma igreja firme, crente, né, uma igreja que crê na palavra de Deus, ela sempre vai ter esse tema, esse dilema, essa verdade presente na vida dela. Também é o Espírito Santo falando através da Escritura, como nós sabemos, né? O que está escrito na Bíblia é a revelação completa e suficiente de Deus, pois o Espírito Santo fala-nos por meio das Escrituras Sagradas, sem a necessidade de outras fontes. Aqui também nós aprendemos que ela também serve como proteção contra os enganos e os erros. Ao nos firmarmos na palavra de Deus, a igreja é protegida contra os falsos mestres, pois a Bíblia é a nossa bússola segura, nos orienta pelo caminho seguro, pela verdade segura, pela vida pautada na verdade de Deus, no Evangelho, na graça de Deus. Isso é o ponto que a gente precisa sempre considerar, né? E também nós temos fundamento na fé quando nós temos a segurança doutrinária através da supremacia da palavra. A Bíblia, ela é o fundamento seguro de nossa fé, sendo a revelação suficiente de Deus para o homem sem a necessidade de outras fontes adicionais. Então, se eu tenho a Escritura, ela é o meu firme fundamento. Então, você deve firmar-se na Escritura, você precisa entender que é o Espírito Santo que fala na Escritura, entender que a Escritura, uma vez como infalível, suficiente, inerrante, suprema, ela nos protege dos falsos ensinos e ela se torna o nosso alicerce de fé, o nosso fundamento de fé. Você não pode ignorar isso em nenhum momento, você não pode esquecer isso de nenhuma forma. Agora, o Concílio de Jerusalém. Quando nós analisamos o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, destacamos alguns pontos ali. Primeiro, a controvérsia religiosa estava estabelecida. Né? Então, os judeus estavam ensinando que a salvação vinha pela circuncisão, gerando uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, como nós vemos na narrativa do texto sagrado. O que é que acontece? Eles sobem ao concílio, né, à igreja lá em Jerusalém, para decidir a questão. Então, o que acontece? No debate, no concílio de Jerusalém, Tiago cita as escrituras para resolver a controvérsia, mostrando dessa maneira que a Bíblia é o juiz supremo na controvérsia. Tiago, ele apela para as escrituras. Nos concílios das nossas igrejas, especialmente na igreja presbiteriana,
devemos sempre apelar para as Escrituras. Não por aquilo que nós achamos, mas pelas Escrituras e para as Escrituras. A decisão fundamentada. Agora, a decisão que acontece. A decisão do concílio foi tomada com base também nas Escrituras, sem recorrer a outras fontes adicionais de autoridade. A Escritura é quem vai determinar isso, a Escritura é quem determina todas as questões. Então, esse é o princípio mor do presbiterianismo, esse é o princípio basilar da fé presbiteriana. Agora, veja, a confissão de fé também diz que é pela Escritura que a gente julga as opiniões particulares a respeito da doutrina, a respeito da palavra, a respeito do Evangelho, a respeito de tudo que o Evangelho nos ensina, precisamos olhar para as Escrituras, né? Então, primeiro, o que, que a gente tem aqui? As opiniões errôneas, né? Os falsos ensinos, né? Ou seja, muitas vezes as opiniões particulares das pessoas estão erradas porque não conhecem adequadamente as Escrituras. Então, a pessoa tem uma opinião, isso é uma opinião, mas é um erro. Mesmo sendo opinião, ela está errada, então a gente precisa corrigir pelas Escrituras. Segundo, deve haver o julgamento pelas Escrituras. Todas as opiniões particulares devem ser julgadas à luz do que está claramente ensinado na Escritura do Antigo e do Novo Testamentos. Então, tudo que você opina, tudo que você escreve no seu blog, no seu artigo, no seu site, no que você coloca no boletim da igreja, deve ser julgado pelas Escrituras. E a certeza na palavra de Deus. Aqui devemos ir à Escritura para ter certeza de que Deus nos revela, rejeitando as opiniões que não se fundamentam na Bíblia. Toda opinião que não se fundamenta na Bíblia deve ser rejeitada. Se ela não tem base, ela não tem alicerce na Escritura, ela deve ser rejeitada porque ela não tem sustentação na palavra de Deus. E aí chegamos a um tópico interessante, a suficiência das Escrituras. Primeiro, a gente precisa entender que a Escritura, quando eu falo de suficiência, o que eu estou falando? Eu estou falando que a revelação está completa. Ou seja, a Bíblia ela é a revelação completa e suficiente de Deus para o homem, não havendo necessidade de outra fonte de autoridade. Tá? Então, eu tenho uma Bíblia como autoridade final, última, ela está completa. Ela não tem necessidade de ter sonhos, revelações, visões, línguas, profecia, essas coisas todas que hoje se propala muito no cenário evangélico, né? Então, a revelação ela está completa. Deus não está revelando mais nada, né? Tudo que nós precisamos saber já está nas Escrituras. Segunda verdade, a Bíblia como suficiente, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola segura, guiando-nos em tudo que nós fazemos e em tudo que nós cremos. Então, vá à Escritura, ela é a bússola, ela é a orientação, ela te orienta, ela te coloca no caminho correto. Né? Isso é importante. E ela é o fundamento da fé. A Bíblia é o fundamento seguro de nossa fé, sendo a única e suficiente revelação de Deus para a humanidade. Então, a humanidade precisa conhecer a palavra, a Escritura. Aliás, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus como um todo. Né? Esse é um ponto que a gente precisa traçar, entender, colocar para a nossa vida como povo de Deus. Né? Então, nós precisamos também entender que precisamos começar o processo de rejeitar as fontes adicionais. Então, qual é a tendência moderna nos dias de hoje? Veja, a tendência moderna nos dias de hoje é o seguinte: alguns autores consideram a doutrina da autoridade suprema das Escrituras como algo ultrapassado, né, irrelevante, sem necessidade, né, admitindo outras fontes adicionais de autoridade. Qual é a posição bíblica nesse quesito? Né? A posição bíblica é que a Bíblia é a única fonte, é a única e suficiente revelação de Deus, rejeitando qualquer outra fonte de autoridade, como a tradição ou como as supostas novas revelações. Então, a gente faz isso porque
A igreja sempre fez assim. Mas tem base na escritura? A escritura ordena? A escritura manda fazer aquilo? Ah, não, Deus me revelou alguma coisa em sonho, em uma revelação, e alguma coisa do tipo. Não, está na escritura. É a escritura não pode te guiar, a escritura não te orienta. Para que você vai viver em cima de uma palavra subjetiva de revelação? Então é importante você ter isso em sua mente. A posição histórica da igreja. A doutrina da autoridade suprema das escrituras não é fruto do fundamentalismo, como já mencionei, mas sim a posição bíblica histórica da igreja ao longo dos séculos. A igreja sempre aceitou essa verdade. Aliás, existe um autor chamado Francis Schaeffer, ele tem um livro chamado A Fé dos Humanistas. Eu tenho a edição dele em espanhol, você pode encontrar a edição desse livro em espanhol lá na Filire.com. A Filire é a Fundação Editorial de Literatura Reformada na Espanha e Holanda. Então você pode encontrar esse livro do Schaeffer lá e fazer download desse livro, está em espanhol. Você consegue entender tranquilamente e você vai perceber o que Schaeffer vai dizer. Schaeffer vai dizer o seguinte, que no início da igreja, a igreja tinha dois princípios de autoridade. O primeiro deles sempre será a Escritura Sagrada. Então, a autoridade na vida da igreja sempre será a Escritura. Um outro ponto que se destaca na nossa declaração confessional é que a Bíblia é a palavra de Deus infalível. Veja, então, os reformadores tinham essa visão da Escritura como infalível. Lutero dizia o seguinte, Lutero afirmava que a Escritura nunca errou, pois Deus é o seu autor. Então, para Lutero não havia erro nas Escrituras, porque Deus é o seu supremo autor. Calvino, ele tem uma convicção muito parecida com a de Lutero. Calvino diz o seguinte, Calvino considerava a Bíblia como a infalível regra de verdade para ser a revelação de Deus. Então ela é a infalível regra da verdade. Quando eu vou à Escritura, eu vou para ela como a infalível regra. Ela não erra, ela não comete erros, ela é exata no que ela fala, no que ela se propõe e no que ela revela. A Samuel Rutherford, um grande delegado da Assembleia de Westminster, disse o seguinte, Rutherford, o puritano Samuel Rutherford declarou que a palavra de Deus é infalível, pois Deus não pode mentir. Então, ela é a palavra infalível. Veja, essa não é uma convicção nossa, agora, desse tempo, mas ao longo da igreja, ao longo da sua história, a igreja sempre declarou essa verdade, que a Escritura ela é infalível. Eu quero concluir a nossa aula de hoje apontando esse tópico importante. A Bíblia ela é a nossa bússola. Primeiro, ela é a nossa bússola porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sendo suficiente e nossa bússola para tudo que nós vamos fazer. Tudo que nós vamos tomar direção, decisão, orientação, a Bíblia é a palavra de Deus e é a ela que nós vamos recorrer. Segundo, a Bíblia deve ser vista sempre como o nosso fundamento seguro. É o nosso alicerce, é o nosso chão. A Bíblia é o fundamento seguro de nossa fé, sendo a revelação completa e suficiente de Deus para o homem. A Bíblia ela não é incompleta, ela tem tudo que nós precisamos saber para a vida, fé e piedade do homem. Nós já estudamos isso aqui no nosso estudo. E nós vemos de maneira muito clara que ela é como fundamento, é como alicerce. Ela nos sustenta, nos equilibra, nos coloca firmes diante de Deus. Também a Escritura, como nós vimos, ela oferece segurança doutrinária para nós. Ao nos firmarmos na Escritura, a igreja encontra-se segura, protegida contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Se uma igreja conhece a Bíblia, se alguma igreja se submete à Bíblia, se uma igreja aceita a Bíblia como autoridade final, o falso ensino não entra. A falsa doutrina não faz parte dela. A falsa doutrina não fica nela. E Deus é o juiz supremo. A Bíblia é o nosso juiz supremo, estabelecendo o que devemos crer e julgando todas as decisões e opiniões dos homens. Esse é um fato muito interessante que a gente aprende na Escritura. Então, a Bíblia, ela é o juiz supremo em toda a controvérsia. Nós precisamos reconhecer isso e abraçar isso como crentes que somos, crentes que cremos na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, ok?
Essa foi a nossa aula de hoje. Deus possa abençoar a sua vida e nós nos vemos no próximo sábado na nossa sala de aula, onde vocês, alunos, poderão participar da nossa aula, interagindo, conversando, tirando dúvidas, para que nós possamos, de fato, fazer isso para a glória de Deus. A partir da próxima semana estaremos estudando o segundo capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós encerramos o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal e gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você seja abençoado com a palavra de Deus, no crescimento da palavra de Deus. Você tem alguma pauta que você gostaria que nós tratássemos no nosso estudo aqui no Explicando a Fé Reformada, à luz da teologia reformada? Manda sugestão lá no nosso e-mail, né? rev.joãofranca@gmail.com. Um abraço, Deus abençoe você, estenda graça sobre a sua vida.